Olá, você sabe o que faz um médico infectologista? Quando procurar um deles? Com quais sintomas? Pois este é o tema do Viva Saúde desta semana. Muitas vezes, uma gripe resistente, uma infecção urinária repetida e outros problemas ligados a infecções causadas por vírus, fungos e bactérias são casos para esta especialidade médica. Para falar sobre isso, nosso convidado desta semana é o médico infectologista Alex Pinheiro Simicheli de Faria. Ele também vai falar sobre uma doença que parece coisa de antigamente, mas que ainda preocupa os profissionais de saúde, a raiva humana. Se você já foi mordido por animais, preste atenção, porque este é o tema do programa de hoje. Bem-vindo ao Viva Saúde, doutor Alex. Obrigado. O que faz um infectologista? A gente fez essa pergunta aqui no começo, mas qual é a diferença dele para um clínico geral? Que tipo de doença leva um paciente para um infectologista? Certo. As doenças causadas, como você bem colocou, né, no início, doenças causadas por agentes infecciosos no geral, né? Podem ser vírus, fungos, bactérias ou até parasitas. Por exemplo? Uma parasitose intestinal, uma neurocisticercose, que é uma doença causada pela larva da solitária, né, que compromete o cérebro, né, do ser humano, entre outras doenças. Por exemplo, quais as doenças que são mais comuns causadas por bactérias? Bactérias, desde pneumonias, infecções urinárias, infecções intestinais, né, infecções de pele, que são muito frequentes também, as diversas infecções, meningites, né, a tuberculose, vários tipos de bactérias, infecções no coração. E vírus? Vírus, nós temos as gripes, as doenças que comprometem o sistema nervoso central também, as infecções virais, as meningites virais, as encefalites virais, certo? Infecções intestinais, né, do trato digestivo por vírus também, infecções respiratórias, os quadros de resfriado, gripe, etc. As doenças sexualmente transmissíveis também? Também, né? Bem lembrado, no caso, o HIV, né, as hepatites virais, que podem ser transmitidas através de contato sexual também ou não, né? É uma especialidade, sim, muito ampla, né? Muito ampla. Ela tem interferência com as diversas especialidades médicas. Porque muitas doenças são causadas por esses micro-organismos, né? Sim. Mas aproximadamente 60% do conhecimento médico ele passa pela infectologia. é mesmo? Você é o primeiro infectologista a trabalhar em Viçosa? Sim, eu fui o pioneiro. Mas como é que uma pessoa, um paciente, sabe quando te procurar? Por exemplo, uma infecção intestinal é uma coisa muito comum. Uma infecção urinária também é uma coisa muito comum. A gente normalmente vai para um clínico. É o clínico que direciona para o infectologista ou o paciente já pode ir direto sabendo, por exemplo, que ele tem um caso de infecção urinária resistente, né? Sim, ou até uma infecção urinária simples. O que eu costumo dizer é que o infectologista, ele é um clínico, né? Antes de tudo, ele é um clínico. Então, ele está apto a fazer avaliação e diagnóstico das diversas condições clínicas, só que é um médico mais direcionado para tratamento, especificamente das doenças infecciosas, né? Isso não impede de uma pessoa procurar um infectologista com uma dor articular, por exemplo, uma dor na articulação, e a gente via descobrir que é uma infecção que está causando aquele problema. Entendeu? Se não for, o infectologista ele tem como direcionar para aquele outro profissional que poderia estar dando resolução para o caso, como fazem os outros colegas, certo? Mas o próprio clínico também é um grande cliente do infectologista ou os outros especialistas, uma vez que, num primeiro momento, a infectologia ela se especializa muito em infecções complexas, de manifestações pouco habituais e tratamentos mais específicos. Por exemplo, o que é uma infecção complexa? Uma infecção urinária por um agente multiresistente, uma infecção que é causada por uma bactéria que não está sensível aos antibióticos que habitualmente tratam essa infecção. Então, teria que ser feita uma análise a qual o infectologista ele está mais habituado para tentar, naquele contexto, determinar o melhor tratamento, seja ele a nível domiciliar ou hospitalar.
Uhum. Por exemplo, vocês tratam muito com antibiótico, né? Sim. Quem melhor entende de um tratamento correto para o uso do antibiótico é o infectologista? O infectologista ele tem um treinamento maior do que as outras áreas em antibiótico terapia especificamente. O que faz o infectologista num hospital? Num hospital, várias coisas. O infectologista ele pode ter atribuição de controle de infecção hospitalar, por exemplo, ele participa desse contexto, pode participar desse contexto. O infectologista ele atende interconsultas acerca das doenças que estão sendo atendidas naquele hospital ou até mesmo demandas de emergência, por exemplo, situações onde o colega que está atendendo na porta, ele precisa de uma avaliação especializada. Por exemplo, na semana passada fui convidado a avaliar um paciente na emergência com suspeita de uma meningite. Por sorte dele não era só um quadro mais simples e teve alta no mesmo dia. Essa sua especialidade, ela fecha o quadro, assim, ela garante um diagnóstico mais preciso através de exames? Exame é um recurso muito importante para a sua especialidade? Olha, o exame é sempre uma ferramenta para diagnóstico, mas o médico, numa forma geral, tem que ter um pouco de cuidado e procurar otimizar a utilização do exame para aqueles momentos onde realmente se faça necessário. A gente não vai pedir tomografia de crânio para todo e qualquer paciente, a gente vai selecionar isso, a anamnese, que é aquela entrevista inicial com o paciente. E o exame físico, eles dão uma noção muito boa para o profissional de o que ele vai precisar, né, de acordo com o que ele tem de hipóteses para aquela doença que se suspeita, né, ou grupo de doenças. Quem tem, por exemplo, gripe, se resfria fácil, pega gripe à toa, já pegou dengue várias vezes, é um caso para o infectologista, assim, tratar a questão da imunidade, de melhoria da imunidade, é um assunto para você? Olha, habitualmente, tratamento de imunidade, alguns colegas fazem sim, tá? Na infectologia, mas não seria bem um foco da infectologia. A gente faz sim uma avaliação inicial, a gente pesquisa imunidade e a partir do momento que se detecta algum problema, habitualmente nós acionamos o imunologista, né, o alergista e imunologista. É uma especialidade para esse tipo de intercorrência. Você falou de doenças de pele, uma coisa que eu por exemplo, nunca tinha pensado nisso. O que a doença de pele tem a ver com o infectologista? Tudo a ver. Sim, por exemplo, quem nunca se machucou, né, e teve uma infecção por conta daquela ferida, ou um furúnculo, né, as manifestações infecciosas de pele, ou anexos de pele, por exemplo, a micose de unha. O infectologista trata de micose de unha, não é só o dermatologista que trata. Interessante, né? Porque esse programa tem esse objetivo de mostrar o que é a especialidade, assim, para a gente falar de tudo que trata. Porque eu, por exemplo, pensava que infectologista era um profissional de saúde que tratava de doenças muito graves, como, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS. AIDS é um assunto para você, né? Também. Né? O infectologista, como você colocou, ele faz... tem uma gama de atuação muito grande. Né? Desde infecções mais simples, corriqueiras, até infecções graves e complexas. Íngua é um assunto para você? Também. Por quê? Porque podem ser causadas. Né? A íngua, ela, na verdade, é um aumento, né, de um gânglio linfático e é um indício de que alguma coisa está acontecendo de errado. Né? Então, o infectologista também busca esse diagnóstico, uma vez que isso pode ser de origem infecciosa. Tá? Se não for, ele pode também estar acionando o colega. Por exemplo, a gente faz, de vez em quando, diagnóstico de câncer. Né? Por exemplo, linfoma, né? Como o Gianecchini teve. O infectologista ele pode avaliar o paciente, pesquisar as doenças infecciosas que causam esse tipo de acometimento e, nesse processo, solicitar uma biópsia, né, uma retirada do linfonodo, do gânglio ou íngua, e enviar para estudo e ser diagnosticado um câncer. Então é um paciente que pode procurar um infectologista que está bem encaminhado. Sim, sim.
Doutor Alex, nós vamos para um pequeno intervalo porque o nosso assunto de hoje é a raiva humana, mas a gente ficou nesse primeiro bloco tratando da sua especialidade. A gente volta então depois do intervalo falando sobre a raiva humana, uma doença que ainda existe por aqui no Brasil e sobretudo na região de Viçosa. Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta logo.